O STF não decidiu sobre porte de arma branca. Ele decidiu sobre um único caso de porte de arma branca e muita gente está falando besteira e criando pavor sem necessidade. Fique aqui que neste vídeo eu vou te explicar tudo sobre esse caso e como você pode portar seu material sem medo. Roda a vinheta! Olá, minhas amigas e meus amigos sobrevivencialistas. É um grande prazer tê-los aqui novamente comigo. E eu quero, antes de mais nada, agradecer pelos 4.000 inscritos. Isso mesmo, batemos mais uma meta graças a vocês e eu quero fazer 2 convites para vocês. O primeiro é para você acionar as notificações e colocar em todas, para vocês receberem aí os avisos quando nós temos vídeos novos aqui no canal. E a outra é aqui na aba de comunidades, tem uma enquete que eu abri para eu poder saber o que vocês querem do canal. Não vou ficar decidindo sozinho sempre, nós vamos fazer o canal juntos e eu preciso dessa ajuda de vocês. Combinado? Sejam sempre aqui conosco. Como eu já disse, tem dezenas de canais falando asneiras sobre um único processo que foi julgado no STF e como eu disse no vídeo anterior, nossos direitos são sempre ocultados por interesse de quem pensa que manda no país. Para isso, nós vamos ver um pouco de definições, nós vamos ver conceitos, vamos ver ideias, e eu espero que vocês fiquem até o final conosco aqui, porque é importante você saber também. A primeira questão importante mesmo, de verdade, é o seguinte: o que a lei diz que é arma branca? É isso mesmo, minhas amigas e meus amigos. Não existe em lugar nenhum de leis no arcabouço legislativo do país inteiro que defina o que é arma branca. A definição de arma branca é conseguida por exclusão. Tudo aquilo que não é arma de fogo acaba sendo arma branca. Absurdo, não é verdade? Eu vou explicar para vocês por que não tem essa definição. O meu ponto de vista particular é que todo legislador, vereador, deputado estadual, deputado federal e senador deixam uma brecha na lei para poder usar ao seu favor, a favor de seus parentes, a favor de seus filhos, etc. Então eles nunca deixam, aqui no Brasil pelo menos, a lei muito clara. Sempre tem um senão, um porquê, e no final o cara não é preso ou a mulher não é presa porque é filha ou parente do vereador, porque é filho ou parente do deputado, porque é filho ou parente da senadora. Então é por isso, essa é a minha opinião particular. Se eu não me engano, 2015, houve uma tentativa de um deputado federal em definir arma branca. E ficou só no projeto de lei, não colocaram para frente e até hoje não existe. Também tinha um decreto que ele tinha a definição de arma branca, mas depois ele foi revogado na íntegra, inteiramente. Então, meus amigos e minhas amigas, fica aí esse vácuo na lei definindo o que é arma branca. Na verdade, nada é arma branca, mas tudo pode ser. Então, se de repente o agente naquele momento, neste início de conversa, não for com a sua cara, é arma branca. Vamos para a delegacia. Se ele for com a sua cara, não é arma branca. Então não vamos para a delegacia. Então fica mais ou menos assim na prática. Mas nós vamos estudar ponto a ponto de como se livrar dessas questões. O que nós temos que pensar é o seguinte: se não tem uma definição do que é arma branca, não tem como criminalizar. Você simplesmente não pode ser culpado por um crime que não existe. Porte de arma branca não é crime, não existe. É incrível isso, mas não existe. Depois nós vamos lá na lei de contravenções penais, que tem um monte de idiota falando asneira com relação a isso, e eu vou te explicar o que está acontecendo naquela interpretação. A Constituição Federal diz o seguinte, e é bem claro no seu artigo 5º. Ninguém é obrigado a fazer algo que não seja por força de lei. Então, se não está na lei, você não é obrigado a fazer. Se a lei dissesse está proibido porte de arma branca e definisse o que é arma branca, você estaria sendo obrigado a fazer por força de lei. Como não existe nem a proibição e muito menos a definição do que é arma branca, você não está sob julgo. Você não pode ser culpado de algo que não existe.
Outros canais estão usando, como eu disse, a Lei de Contravenções Penais. Inclusive, a assessoria de imprensa do STF utilizou erroneamente no release sobre esse caso. O artigo 19 das Leis de Contravenções Penais diz o seguinte. Artigo 19. Trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade. Pena: prisão simples de 15 dias a 6 meses ou multa de R$200 mil a 3 contos de réis ou ambas cumulativamente. Esse artigo diz que você não pode portar arma sem autorização da autoridade competente. Beleza? Ótimo. Mas qual é o órgão municipal, estadual ou federal que autoriza o porte de arma branca? Não existe. Olha que absurdo que é tudo isso. E um monte de canalzinho aí fazendo frenesi e colocando terror na comunidade sobrevivencialista. Por isso que eu falei no vídeo passado sobre HTs que os nossos direitos são sempre ocultos. Eles são sempre jogados embaixo do tapete para ver se alguém descobre ou se quando é necessário, vamos dizer assim, conveniente, não se descobre. Bom, então vamos voltar para o raciocínio. Não existe autoridade competente para dar autorização para uso de arma branca. Obrigatoriamente, se você não pode ter uma licença, como que você pode ser culpado por não ter licença? Não existe nenhum órgão, como eu falei, secretaria estadual, ministerial, órgão federal. Mas você sabe por que isso acontece e eles falam tanto do artigo 19? Porque o artigo 19 da Lei de Contravenções Penais é um complemento do artigo 18 da mesma lei. Ele não pode ser interpretado sozinho. Ele não pode ser visto sozinho, assim como na Bíblia, salvas as devidas proporções, ele não pode ser lido sozinho. Ele depende também e exclusivamente da leitura do artigo 18. O artigo 18, por sua vez, diz o seguinte: fabricar, importar, exportar, ter em depósito ou vender sem permissão da autoridade arma ou munição. Pena: prisão simples de 3 meses a 1 ano ou multa de 1 a 5 contos de réis ou ambas cumulativamente se o fato não constitui crime contra a ordem política ou social. Os dois artigos têm que ser lidos juntos. O artigo 19 não define o que é arma branca e não proíbe o uso de arma branca. Nenhum lugar do arcabouço legislativo, de todas as leis que tem no país inteiro, diz o que é arma branca. Por quê? Porque os legisladores querem uma brecha para quando um filhinho ou um sobrinhozinho foi pego com um canivetezinho, não ter como ser solto, porque é filho ou sobrinho do deputado, do senador, da vereadora, da deputada, entendeu? É esse o lance. A grande pegadinha está aí. E aí a gente fica aqui se ferrando, pensando que depende de uma interpretação de quem quer que seja. Na verdade, a interpretação tem que ser exclusivamente do juiz e é de acordo com o caso. Vocês estão vendo até onde vai o nível de ignorância do nosso povo? De forma sorrateira que os políticos nos deixam sem informação adequada para não termos consciência dos nossos direitos. E isso eu bati muito freneticamente no vídeo anterior sobre o HT, e ainda teve gente que veio encher meu saquinho. Vá para o inferno, vai procurar o que fazer. O caso que foi tão divulgado pelo STF, e que todo mundo está fazendo terrorzinho sobre, você não pode mais ter DC, você não pode ter mais canivete, você não pode ter mais choque, você não pode ter mais merda nenhuma, ele está direcionado unicamente a um processo onde um certo fulano estava na frente de uma padaria pedindo esmola com uma faca na cintura. E quem não dava a esmola, ele gritava, ele agredia verbalmente, ele encostava na pessoa, sugerindo, coagindo e querendo que a pessoa fizesse aquilo que ela não queria. Ou seja, a pessoa não quer dar a esmola, mas mediante o grito, mediante a imposição corporal, mediante a visão da faca de cozinha que estava na cintura dele, ele se tirava proveito disso. O importante é ler a decisão. Nesse processo, diz o seguinte: ele, humilhante,
tinha o hábito de, portando uma faca de cozinha, ficar em frente a uma padaria pedindo dinheiro a clientes e funcionários e se tornava agressivo quando não era atendido. Olha a circunstância. E não é decisão do STF. É um julgamento de um processo específico que tem caráter geral. Não obediência indiscriminada, indistinta. Eu vou continuar, depois eu explico essa parte. No processo, por incrível que pareça, o ministro Alexandre de Moraes diz o seguinte, dá uma olhadinha. A autorização da autoridade competente apenas era exigida para o porte de armas de fogo, hoje regulado pelo Estatuto do Desarmamento. Não há necessidade, portanto, quanto às armas brancas. Pronto! Vocês estão percebendo o que tem de canal falando de asneira, de besteira, para colocar terrorzinho só para conseguir view? Porra, que puta saco que é isso? Por quê? Porque a maioria das pessoas não tem curiosidade, não tem acesso, às vezes, à informação. Então, meus amigos, qual que é o grande problema? Além de estar portando arma branca, que não tem definição nenhuma, que pode ser um lápis. Vocês já viram aquele negócio que a mulher prende o cabelo, que tem um bico assim, bem comprido? O pessoal está dizendo que aquilo lá também pode ser arma branca. Tem alguns lugares que você vai de grande movimento, de grande aglomeração, que a portaria proíbe entrar. Não podem, mas proíbem, tá? Então, vê só, para você ser criminalizado pela Lei de Contravenções Penais, tem que haver a intenção de fazer algum mal a alguém e o potencial lesivo do canivete, da faca, do facão, da espada, da lança, do arco, do que quer que seja. Além de saber qual é o grau de perigo que o seu objeto oferece naquela condição, naquele momento e naquele estado que você se apresenta. Não é assim, porque você está com canivete, que você vai ser preso, blá, 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 blá. Aí vai ter lá o idiota. Mas na prática não é assim, o policial vai me levar para ver assim. Argumente! Argumente! Fale! Nós vamos cuidar disso depois. Fique conosco, que eu vou dar aí os passinhos para você. Se você for abordado por um agente policial, o que você deve fazer, como deve se portar. Continuando, o que acontece é o seguinte, que em cada caso concreto, caso que exista, não é suposição, não é porque você está com um canivete, com uma faca, com o que quer que seja, que você é uma má pessoa. O juiz deve analisar a intenção da pessoa ao portar o objeto e a potencialidade de ser lesivo, de causar uma efetiva lesão. Entendeu? Por que falaram tanto que o STF decidiu? Primeiro, o STF não é Câmara dos Deputados, não é Senado, não decide com relação a isso porra nenhuma. Só decide a decisão de processos existentes. Para este processo específico desta pessoa, neste caso, nessas condições, foi dada essa sentença. Que ele foi culpado porque ele agia com a intenção de coagir, de minimizar a possibilidade de reação e etc. Por isso tem uma tese de repercussão geral. A tese de repercussão geral, que todo mundo fala, não é que todo mundo é obrigado a seguir, não. É para nortear as decisões para casos semelhantes. Só isso. Ou seja, para este caso, outros casos que as pessoas estejam utilizando, por exemplo, uma faca de cozinha para coagir ou obrigar a pessoa a fazer o que não quer, que seja apontando ou mostrando objeto para essa mesma pessoa. Não é uma súmula vinculante. A súmula vinculante é uma decisão que obrigatoriamente todos os juízes têm que seguir. Enquanto esse outro caso, ele norteia, o juiz pode ou não seguir. Mas aí já passou do caso do policial, já passou da mão do delegado, já passou do promotor, o promotor ofereceu denúncia e é o juiz que está decidindo. Olha o tempo que levou e quanto que estendeu. Obrigatoriamente, todos os casos vão parar na delegacia? Não, não é assim. Como eu disse, é uma orientação para dar um norte nas decisões, exclusivamente para casos semelhantes. Novamente, nós precisamos deixar muito claro que o STF não faz leis.
não tem nem competência, nem autoridade para poder fazer leis, e o povo brasileiro precisa, de uma vez por todas, começar a pensar sobre isso. Bem como o Congresso Nacional precisa criar vergonha na cara para deixar isso claro. Para isso que nós temos que eleger políticos sem rabo preso, sem processo, que possam impedir que eles sejam livremente decisivos e que não tenham medo do STF para não condená-los por algo que esteja lá pendurado. Porque aí sim, se isso acontecer em algum país, o STF, se tiver o mesmo nome nesse mesmo país, segura o processo e fala, olha, se você não votar de tal jeito, eu dou andamento no seu processo. Mas é claro que isso não acontece aqui no Brasil, não é verdade? Isso nunca aconteceu aqui no Brasil e ninguém sabe de nada nesse sentido. Mas em um país imaginário é possível que ocorra, não é? Como eu falei antes, você pode dizer que na teoria é lindo, mas na prática não é bem assim. Meu amigo, minha amiga, se você tem ouvidos sensíveis, troque de canal. Se você é covarde ao ponto de não lutar pelos seus direitos, não devia nem estar vivo, desgraçado. Repense o assunto e volte para dentro da sua mãe, porque você está atrapalhando a gente bastante. Mas muito, muito mesmo. Então deixa de ser covarde, em vez de ficar enchendo o saco aqui e ficar arregando para qualquer notinha de jornal que você vê, cria vergonha na cara, se não fica quieto, pelo menos não atrapalha. Agora, em quais condições você pode transportar o seu canivete ou a sua faca? Pense em tudo que eu falei. É uma questão de intenção, é uma questão de para onde, como, de que forma. Por exemplo, se você está indo acampar e não tem nenhum comportamento que identifique risco ou interprete risco para alguém, não vai ter problema nenhum. A primeira coisa, o canivete ou a faca, ou o que quer que seja, não pode estar exposto ou à mão, na cintura ou outro lugar de fácil acesso, de rápido acesso. Porque assim você desqualifica a possibilidade de defesa ou de uso ilícito. Isso é uma questão muito importante. Então coloca dentro da mochila, coloca dentro de um estojo que você não consiga tirar rapidamente, entendeu? E isso você vai explicar, você vai mostrar, vai estar demonstrado. Bom, segundo, você tem que agir com cautela e respeito aos policiais, claro, porque na pior das hipóteses ele pode te prender por desacato a funcionário público no desempenho da função, e na abordagem mantenha a calma. É uma situação ruim? É uma situação ruim, incômoda, as pessoas normalmente ficam nervosas, mas tenha calma. Você tem que estar preparado. Terceiro, para provar que o canivete, faca ou outro objeto que esteja na sua mão, que possa ser considerado como arma branca, é para acampar e que tem uso justificado. Você vai mostrar que está indo acampar, você vai provar que está indo acampar e fala, olha, eu preciso disso aqui para poder cortar um saco, para poder cortar um galho, para poder fazer fogueira, eu preciso, é uma ferramenta. Quarto, explica que aquele objeto é para atividades legítimas, como eu disse, para preparar fogueira, para cortar mato, cortar um galho, para poder se esquivar de algum bicho que venha te atacar. É isso. Como que você prova isso? Se você estiver distante de casa, por exemplo, você pode mostrar documentos da viagem. Por exemplo, né, você tem que mostrar que esses materiais são extremamente úteis e necessários para a sua atividade e que vai diferenciar do porte para fins ilícitos. E, além disso, você apresenta documentos que comprove que você viajou para acampar e que é mais uma prova de justificativa. Bom, esses são 5 dicas simples, assim fáceis, para vocês pensarem, para vocês adotarem e começarem a treinar. Não adianta, assim como querer fazer fogo de pauzinho, né? Hand drill, quiser fazer um fogo de pauzinho sem treinar, não vai sair nada. O que foi discutido no STF foi o porte para defesa e fins ilícitos de arma branca. Se foi assim tão desastroso como esses canais imbecis estão fazendo, estão falando besteira e colocando pavor desnecessário, já pensou como é que o pessoal
do arco e flecha, por exemplo, iria para as competições. Ué, eles poderiam ser parados a qualquer momento, não é verdade? É muito estranho você ficar vendo que ninguém se mexe com relação a isso. Vou explicar por que eu tenho opinião com relação a isso. Eu trabalhei por quase 10 anos no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu me formei em gestão pública, me formei em bacharel em administração pública, tenho 2 MBAs, administração pública e gerência de cidades, tenho um MBA em ciências políticas e alguns trabalhos que eu publiquei. O meu problema dentro da academia era justamente esse. Por que os direitos não são claros? Para os políticos resolverem isso de uma vez por todas, basta 2 canetadas. Um raciocínio meu, muito idiota, muito besta. Já que o uso da maconha não é crime para uso pessoal e coloca em risco de vida milhares de pessoas, além de criar um prejuízo gigantesco para o sistema de saúde, por qual motivo um canivete é crime? Se não está sendo usado para ofender ninguém, para ameaçar ninguém. Por quê? Porque se não tem definição, o meu filhinho, o meu sobrinhozinho, a minha esposinha podem se livrar quando disserem que são filhos de vereadores, parentes de vereadores, de deputados, de senadores e por aí vai. Mas eles precisam deixar as brechas dele. Eles precisam, eles querem. Como eu disse, para que os seus parentes queridos sejam desimpedidos. E isso já foi comprovado dezenas de centenas de vezes. Você nunca ouviu falar de um acidente grave que o criminoso foi liberado pela polícia e depois descobriu que era parente de um político influente. Para resolver isso, basta um deputado que tenha coligação suficiente dentro do Congresso ou dentro de uma Assembleia Legislativa e saco roxo para poder fazer isso, fazer um projeto de lei para resolver. E eu tenho uma sugestão de 2 artigos apenas que resolve toda essa questão no país inteiro, em todos os estados da federação. E seria o seguinte: artigo 1º. Define-se como arma branca qualquer objeto que estiver sendo utilizado ou foi utilizado para causar dano a quem porta ou a outrem e ou causar ameaça e ou grave ameaça a terceiros. Olha que simples. Arma branca é qualquer coisa. Se você pegar um lápis, encostar na barriga da pessoa, se você não me der o dinheiro, eu te furo, pronto, é arma branca. Se você tiver com um canivete no bolso, não estiver sendo utilizado para ameaçar, para ofender, para coagir, não é arma branca. Olha que simples. E aí, meus amigos, um artigo 2º. Excluem-se da definição do artigo 1º os objetos que não estiverem sendo utilizados ou foram utilizados efetivamente para o previsto no parágrafo anterior. Pronto, e revogam-se todas as disposições contrárias. Olha que simples! 2 artigos resolve o problema de definição de um país inteiro. O que é arma branca? Qualquer coisa que não é arma de fogo e esteja sendo utilizado ou foi utilizado para causar dano, coação, ameaça, grave ameaça a qualquer outra pessoa ou para o próprio portador. Pronto, acabou tudo, acabou o problema. E aí você, meu amigo, se por um acaso alguém atender a esses quesitos, né, alguém ver isso e colocar no papel, vai ter como resolver o seu problema que estiver com um canivetinho no bolso, porque você quer ficar livre de problemas no meio do mato. Quero agradecer mais uma vez vocês estarem aqui conosco, vocês terem passado esse tempo aqui conosco, nos escutando, falando, discutindo. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, aciona as notificações que são muito importantes para nós em todas, né? Lá tem vários tipos, né? Selecionar, etc. Tá? Aqui é muito importante para a gente, isso aí nos ajuda a divulgar o canal. Você vai receber um aviso quando nós tivermos conteúdo novo e estejam sempre aqui conosco. Eu quero desejar uma excelente semana para vocês e desejo que vocês estejam novamente conosco aqui na próxima semana. Um grande abraço.